alimentação, porque esse negócio de falar assim, não sei o que eu engordo, o que eu não como. Na verdade, tem os fatores genéticos, né? Tem aqueles que já vêm de uma família que já são mais cheinhos, que tem uma predisposição a engordar. E esses tem que tomar mais cuidado, tem que fazer ginástica, contratar sei lá, ir correr no verão, fazer musculação, jogar futebol. Se movimentar e escolher do que come, né? Comer, todo mundo tem que comer bem. Isso não quer dizer em quantidade, mas sim em qualidade. Qualidade acima de tudo. Escolher o que come. E uma dieta teria que ser balanceada? Teria que ser balanceada. E um nutricionista, eu acho que para um paciente é uma boa opção, né? Os pacientes deles tem que ter, né? Nutricionista. Tem que ter. Doutor Miguita Júnior, ela acaba de falar da comida balanceada com acompanhamento de nutricionista. Você que é médico cardiologista e que está com a sua especialização em ecocardiograma, você concorda com o que a Fernanda acaba de colocar? Concordo, porque tem muita coisa que a gente come que a gente não sabe que engorda. Por exemplo, amendoim, hipercalórico, azeitona, hipercalórico. Não é doce, mas é caloria pura. Então, muitas vezes a gente come coisas em quantidades, às vezes não tão grandes, mas que são altamente calóricas e que engordam, né? O azeite é bom, mas se você usar muito azeite, você vai engordar, mesmo comendo salada. Então, às vezes um nutricionista, um médico, ele pode dar essa dica, uma orientação melhor, né? Que muitas vezes a gente não tem acesso a esse tipo de informação na mídia ou mesmo nos jornais, é uma coisa meio ainda não muito difundida, eu acho. Mas na gastronomia, que é a minha área, essa alimentação saudável vem se difundindo, né? Todas as culinárias da francesa hoje privilegiam-se o sabor da comida, então vamos cozinhar no vapor para dar o sabor da berinjela, da alcachofra. A gente já paga caro na alcachofra, então a gente tem que comer alcachofra. Não adianta colocar creme de leite que vai ficar tudo o mesmo gosto. Então a gastronomia já está se preocupando com isso. E hoje eu acho que a receita é comer o alimento, né? E o cozimento no vapor, como você coloca, não perde as propriedades, né? Menos. Pode fazer também. Dá uma fervida rápida, fazer no forno. Tem uma técnica chamada papillote, que você cozinha dentro de papel, que é no próprio vapor, com os líquidos que saem da comida, né? Os líquidos eles evaporam e cozinham naquele, dão um sabor maravilhoso. Você pode diminuir, fazer assado, diminuir, colocar vinho, né? O vinho, o álcool evapora e dá um sabor na comida. Então tem várias possibilidades de você melhorar o gosto da sua comida sem aumentar as calorias e sem falar que, eu estou de dieta, então eu não posso comer isso, não posso comer aquilo. Você pode comer de tudo, você tem que moderar e saber comer. Doutor Marcos César, qual é o período de recuperação de um paciente que é submetido a uma angioplastia, a colocação de um stent? A nossa grande vantagem sobre essa cirurgia, acho que seria isso aí, a recuperação da angioplastia, por não se abrir o tórax, ser menos invasiva. A recuperação, o paciente tem alta em 24 a 36 horas e depois vai ao clínico em uma semana, faz os testes necessários e, dependendo do tipo de angioplastia que foi feita, ele pode ter uma vida normal depois disso. E ele pode ter, por exemplo, você pode desobstruir uma coronária, vamos falar do tronco esquerdo, e dali 6 meses ele tem uma obstrução no tronco direito, isso pode acontecer? Pode. Estou falando assim. O tronco não. O tronco da coronária é o trabalho para o Dr. Francisco. Ou sou eu que mexo. Mas assim, uma coronária... Uma coronária e a outra, eu estou falando como leiga. Não, tudo bem, tem uma coronária, a gente trata e a chance de voltar a obstrução no local tratado por um processo que a gente chama de restenose é cerca de 9 a 15%, dependendo da literatura. Mas é uma doença que a gente não conseguiu atingir a cura da doença. Não é que nem algum tipo de câncer que depois de 5 anos sem volta da doença que está curada. A aterosclerose é uma doença que evolui e a gente trata o sintoma que o paciente está tendo naquele momento. Mas se ele não se cuidar, a doença evolui para as outras artérias, inclusive as artérias da cabeça, artérias da perna. Então é uma doença assim, que é por todo o corpo
e a gente não consegue tratar a doença. A gente trata assim, o que a doença causa e a gente consegue evitar que essa evolução seja muito rápida. Depois do intervalo, eu quero que o Dr. Francisco Gregori responda para a gente o seguinte. Quem fez cirurgia de varizes não tem mais safena. Como é que você faz para fazer uma cirurgia de safena nessa pessoa que não tem mais a safena da perna? Depois do intervalo. O seu coração também vai bater mais forte. Dr. Francisco Gregori Júnior, tem que se fazer uma cirurgia de safena num paciente que não tem mais as saferas da perna. Bem, a revascularização do miocárdio, que é o nome da cirurgia, a preferência de se usar, inclusive, não a veia. É se usar as artérias mamárias, que são artérias que descem internamente, chamadas artérias torácicas internas, são ramos da artéria subclava, né, que são artérias que levam sangue para o braço. Sai duas artérias aqui, elas descem por dentro no tórax e vão se anastomosar com essas artérias chamadas intercostais. Então você libera ela, tira ela fora e ela sangra na ponta. Aí você coloca e faz uma emenda, vamos dizer assim, na artéria coronária logo após a obstrução. Se a artéria coronária está obstruída aqui, você tira essa mamária que está sangrando aqui na ponta. Parece que foi feita por Deus, porque o fluxo que ela tem é o fluxo que o coração precisa para a artéria coronária, o tamanho ideal, e ela cresce também, dilata de acordo com a necessidade do coração. Com o tempo ela vai se moldando o calibre dela com a necessidade do coração. Essas são as artérias torácica interna ou artéria mamária, muito comum. Porque a gente ouve falar, fez a mamária. Fez uma mamária, tá. A outra opção, se você quer utilizar uma veia, você pode tirar do braço. São as veias do braço que você tira e isso se fazia muito. Hoje você pode utilizar artérias radiais. O membro superior, a mão principalmente, é nutrida por duas artérias, uma radial e uma ulnar. Você faz um teste antes da cirurgia e vê se ele pode ficar sem essa artéria aqui, comprimindo manualmente aqui, vê o que acontece com a circulação da mão. Se não acontece nada, você já sabe que você pode tirar essa artéria radial e utilizá-la para a ponte. Então, você utiliza os condutos chamados arteriais em substituição que a veia. Agora precisa ficar claro uma coisa, andou muito na moda, a radial e uma série de coisas, só que eu estou falando agora até para os cirurgiões aqui, tem havido alguns casos de perda da sensibilidade da mão. Queria te perguntar. E aí não é tanto o problema do paciente, mas o problema jurídico. Porque o cirurgião resolveu o problema no coração, né? Não causou nenhum dano à mão, mas ele tem uma sensibilidade que diminuiu um pouquinho, ele precisa daquela mão para aquilo lá, e ele utiliza disso algumas vezes e tem processos em cima. É um álibi. Os cirurgiões não estão gostando muito de fazer artéria radial para isso aí. Nos Estados Unidos, principalmente, muito índice de processo é grande com isso aí. Não é pequeno. Agora, precisa lembrar bem a safena. O que é a safena? A safena é a santa safena, porque ela só é utilizada nas artérias ruins. A artéria boa vai a mamária. Quando ela é ruinzona, lá para o lado direito, que o fluxo é baixo, que o sangue, ou seja, que o sangue vai passar devagarinho, lá está a safena, a velha safena. Ela não é tão ruim como se andou falando anos atrás, se crucificou a safena. Hoje a safena bem colocada, no lugar certo, ela dificilmente fecha. E também não é tão boa como no princípio, que você colocava a safena em todo mundo. Se prefere as artérias, principalmente a artéria mamária. Agora, melhor de tudo isso, você não precisa de nada, né? Claro. Então, se você... E seguir o exemplo da Fernanda. Não, mas a Fernanda, pois precisa adicionar a toda essa prevenção um estilo de vida, como ela falou. Por exemplo, na minha casa tem uma bela cozinha, tem tudo, bem preparada, é uma coisa que eu gosto de fazer, aliás, eu tenho a minha própria. E nenhuma das cozinhas em casa tem coifa, porque não tem fritura em casa. Eu acho que, veja, eu sou de família que não tem problema de coronária. Não tem nenhum parente. Tenho 14 tios de um lado e 8 do outro. Nenhum teve infarto. Um teve uma suspeita, mas não era bem. E depois de 60 anos. Eu não fumo.
Eu como... Toma um vinho tinto. Não, então, eu vou chegar lá. Eu como certinho, faço o meu exercício, às vezes menos do que devia fazer, mas no geral sim. Não sou obeso. Por que eu estou cuidando tanto assim? É que eu sei que, como o Dr. Miguita falou, você com toda essa coisa ainda, você pode ter. Não sou diabético também. Então veja, não sou sedentário, trabalho sempre de pé. Então você que tem algum fator, assim, por exemplo, se tem alguém na família, tenha amor próprio, se cuide, não fique obeso, vá andar, faça exercício. Andar é bom, é mais até para a cabeça, você andando, mens sano in corpore sano. Você melhora tudo. Então, população de maneira geral, claro, nós vivemos disso, mas isso é para a próxima geração. que é? Vocês têm que se cuidar, tomar cuidado. E o que seria então a doença ou a cirurgia do obeso? Não, pera um pouquinho só. Para terminar, adicionar a essa dieta da Fernanda o vinho. Parem de tomar essas coisas destiladas, isso é veneno. Isso é veneno destilado. Faz que nem Jesus fazia. O primeiro milagre que fez foi transformar água em vinho. Isso. E a última noite que ele passou na terra, ele tomou vinho na Santa Ceia. Alguma mensagem deve ter mandado, não é possível. Porque se o vinho não fosse bom para as coronárias, o que teria acontecido? O italiano não vivia mais do que 30 anos, o francês não vivia mais do que 25. Essa é a verdade. Então o que faz o vinho? O espanhol. O espanhol, o argentino, Português. comem todo errado, eles comem muito erradamente. Então precisa tomar 1, 2 taças à noite, no jantar, ou se você não trabalha durante o dia, para tomar no almoço. Tinto, porque ali tem substâncias na casca do tinto, logo abaixo da casca, flavonoides que vão fazer aumentar o HDL, que é o colesterol bom, que vão evitar com isso a formação de placas de aterosclerose, etc. Bom, mas se chegar naquela coronária, Mafalda, que a ponte também não dá para o Marcos dilatar, e a cirurgia não consegue colocar uma ponte, porque você fica imaginando um tubo, e nesse tubo ele é bonitinho, só tem obstrução aqui, depois é liso, então você põe a ponte, né? Desvia o sangue. Mas se ele inteiro for obstruído? Faz como? Nós estamos com uma experiência bastante grande agora. É até meio esquisito falar no ar, porque os cirurgiões, de maneira geral, quando nós falamos disso, eles ficam meio arrepiados e pouca gente usa isso aí. Pouca gente usa. E não chega a 5% dos cirurgiões que fazem isso. Não chega. Talvez não chegue a 2%. Chama endarterectomia. Porque foi uma cirurgia que foi utilizada, depois eu vou explicar, foi utilizada e o índice de infarto para essa cirurgia foi grande. Mas tem umas dicas que você faz, que ou limpa tudo, tá certo? Ou não sai do campo, porque se você deixar uma coisinha qualquer, vai entupir. O que consiste em endarterectomia? É como o rotor-rooter, limpa aquela artéria toda antes de você colocar a ponte. Claro que não é assim. Você vai limpar isso tirando com um instrumento bem delicado, abre a artéria, às vezes inteirinha, você abre a artéria inteirinha do paciente, em vez de ser num local só para colocar a ponte, você abre ela inteira. Quando você tem dúvida se está bem limpo lá para dentro, como você vai tentando tirar toda a sujeira, ou todo o ateroma, para quem conhece o assunto, você abre ela inteira. Se você abrir ela inteira e colocar uma malha depois lateral, como é que vai fechar? Se você abrir ela inteira? Não tem lugar para fechar. Então o segredo é esse, ou você faz uma técnica e continua a técnica de limpar tudo, você fala, eu estou convencido de que limpou 100%, ótimo. Eu acho que 3%, 5% de chance de não ter ficado bom, abre ela inteira e bota a mamária inteira lateral, assim, como fosse um conduto único, a artéria mamária junto com a artéria coronária, juntas, aí fica um vaso dobrado de calibre, não vai fechar nunca. Esse é o negócio. E eu desafio o Marcos que está aqui, não é ele, é o grupo dele. Você não estudou um caso nosso ainda em endarterectomia que fechou a ponte. Essa é a sua prova. A cirurgia do Dr. Francisco a gente estuda depois, tardiamente, não por causa desse enxerto da mamária, mas pela evolução da doença. Aí a gente consegue tratar, né? Porque o risco de uma segunda cirurgia é muito grande, né? Então, e essa endarterectomia, Mafalda, é uma cirurgia... Veja, falar que tem 100 e poucos casos como nós temos, parece pouco. Nós operamos 14 mil já, né? São poucos, mas os resultados têm sido bastante promissores, porque não tem fechado essas pontes em que se faz a endarterectomia, que é simples, o indivíduo que chega e fala, não dá para fazer mais nada, está entupido tudo. Não, dá para fazer ainda assim, dá para fazer. E às vezes o indivíduo é jovem,
tem 50 anos de idade e você vai condená-lo e não vai oferecer Verdade. um tratamento, não é verdade? É. A cirurgia do obeso, o Miguita pode falar. Fala, O que é a então, doença Miguel. do obeso? Não, a qual eu quero me referir é a síndrome X, né? A doença O do que é a barrigudinho. síndrome X? É o acúmulo de gordura dentro do abdômen. Nós Então, temos um caso aqui na TV. E vários em Londrina, né? Agora, essas pessoas que começam a crescer a barriga e falam, não, é cerveja, eles não sabem o risco que está correndo. A hipertensão arterial, colesterol, triglicérides, a pressão alta, o diabetes e as doenças cardiovasculares são mais comuns nessas pessoas. E as companhias de seguro americanas, o seguro é maior naqueles em que a circunferência abdominal é maior do que a circunferência do quadril. A cintura sempre tem que ser menor do que o quadril. A circunferência. Então, essas pessoas têm que fazer realmente uma dieta, atividade física para perder peso. Agora, na verdade, no combate à aterosclerose, nós precisamos usar o talento do Dr. Francisco, o talento da ecocardiografia, da hemodinâmica, da gastronomia, do nutricionista, do psicólogo e principalmente a cultura do povo. Nós precisamos dar cultura à população, de começar a prevenção na hora do nascimento. Já começar a fazer com que a mãe tenha essa cultura. Infelizmente no Brasil não tem essa cultura. E por mais ainda uns 20 ou 40 anos, se nós não começarmos agora a cultura, a educação, a prevenção da doença cardiovascular, Dr. Francisco ainda vai ter serviço por muito tempo. E na verdade nós vamos a cada vez mais tendo uma população com doenças coronarianas crescendo e multiplicando cada vez mais. Concorda comigo? Concordo. Miguita Júnior? E com o envelhecimento da população também a incidência vai aumentar. Vai aumentar bastante o número de pacientes coronarianos, diabéticos, pacientes com hipertensão, derrame. Então, eu acho que a gente tem que prevenir para que isso não se torne um problema maior do que ele já é, um problema de saúde pública, né? Nós falamos em vida sedentária. O que é mais correto? Fazer uma caminhada, ter um personal trainer, fazer uma natação, jogar golfe, jogar futebol. O que é mais correto? O melhor é você fazer uma atividade física aeróbica com uma orientação, pelo menos inicial, né? Para você não ter aquele risco de ter um infarto ou uma parada cardíaca durante uma atividade física. Sem avaliação, nada. Eu acho que a partir de uma certa idade, ou do tipo, o caráter do esporte que for fazer, se é um atleta, eu acho que você precisa ter uma avaliação cardiológica, inicialmente. E é muito perigoso aquela pessoa que faz esporte de final de semana, esporte a cada 15 dias, o cara que vai jogar uma pelada no final do dia. Isso aí é perigoso, né? Como meu pai disse, a aterosclerose ela tem um grau, assim, ela pode se manifestar de várias maneiras. E uma delas é silenciosamente. A pessoa tem a doença e não sente nada. Até que um belo dia, essa pessoa vai jogar futebol, vai jogar alguma coisa, tem uma dor no peito e uma parada cardíaca. Muito frequente isso aí. Paciente que vai jogar bola e tem parada cardíaca no campo. Vários casos. Então, eu acho que desde cedo a gente tem que preocupar com tudo, né? Ter uma esteira dentro de casa, uma bicicleta ergométrica resolve? Resolve. Se a pessoa seguir todos os passos corretos, né, desde o comecinho, uma atividade, uma orientaçãozinha, acho que vale a pena. Na verdade, tem que fazer atividade física que você tenha mais afinidade, né? Pelo menos aí você não desiste, é uma motivação, um hobby, é uma Porque diversão. tem que ser com periódico, né? Não pode ser uma obrigação. Pelo menos pelo menos 3 a 4 dias por semana, acho que é recomendável. Caminhar meia hora por dia, doutor Miguita, é o suficiente? Eu acrescentaria mais, né? Eu acho que o alongamento é fundamental, uma musculaçãozinha
e fazer com que a pessoa faça atividade física, não o esporte, né? E que essa atividade física, esse conjunto, seja uma coisa agradável no dia a dia. O que nós observamos, muitas pessoas falam, não, vamos começar a fazer exercício e fazem só na época do verão e etc. É uma coisa que tem que ser feita para toda a vida, diariamente. E um aviso, um conselho, mesmo que você faça atividade física com frequência, faça uma dieta, né? Tenha o seu peso, a sua pressão, o seu diabetes estão controlados, não esqueça, a doença cardiovascular pode evoluir. Então, uma checagem, pelo menos uma vez por ano, é obrigatória. Agora, se você tem já casos na família de infarto e você já é um portador de um colesterol elevado, eu aconselho até a checagem até 2 vezes por ano. É muito importante. Então as pessoas esquecem. Não, agora eu estou fazendo atividade física, então não preciso mais fazer exame nenhum. E o Jim Fixx, né, que era um amigo de Cooper, que preconizava atividade física, mas não necessidade de fazer uma checagem cardíaca, morreu de infarto durante uma corrida. Maratonista. Gente, E também vale a pena lembrar que hoje em dia os pacientes que a gente faz exame, que a gente trata com angioplastia, o Dr. Francisco opera, são hoje pacientes com doenças mais graves, mais difusas do que de 10 a 15 anos atrás, né? Então são pacientes de maior risco, pacientes com diabetes, mais idosos. Mulheres, principalmente. Doenças associadas, né? Então, assim, vale a pena se cuidar para não ter que cair na mão da gente, né? Doutor Francisco, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, a receita certa na quantidade do vinho tinto? Bom, eu acredito que falar em taça, talvez seja mais correto falar em ml, vamos dizer assim, né? Tá. Eu acho que o indivíduo tomar 2 cálices de 50 ml num jantar é uma dose boa até o limite de 100 ml por dia. É claro que se você é um fim de semana e você passar um pouco do limite, você vai ficar mais alegre, mas não é o volume de vinho. De preferência o vinho tinto. Não, preferência não, tem que ser o vinho tinto. Tem que ser o tinto. Porque E o é no suco tinto de que uva? tá. O suco de uva, por incrível que pareça, podia ser a solução, né? Não precisava do álcool. Mas parece que o suco de uva não tem o mesmo efeito do... Tem muito a ver também a maneira como é feito. O suco de uva é feito por esmagamento. E o vinho é feito por fermentação. E aí que o flavonoide entra. O flavonoide vem muito bem acompanhado de algumas pitadinhas de álcool, que é produto da transformação do açúcar da uva, né? Quando é fermentado, se transforma em álcool. E nesse processo, isso está no mosto, está na casca tem essa substância, que parece que ficam, de uma certa maneira, conservados com isso aí. E o vinho, já tem estudos mostrando que o suco de uva é bom, se você quer saber. Existe isso. Mas não é tão bom quanto o vinho. E o vinho branco é muito inferior ao vinho tinto, porque está na casca do tinto o flavonoide. E quando você faz o vinho branco, você não usa casca. Você usa a parte de dentro do mosto só, o bago, não usa casca. Agora, se você fizer um vinho branco de uva branca, como também existe bastante, aí tem fermentação, a casca tem. Não tanto quanto o tinto, mas tem bastante. Então, mas de uma maneira geral, tome o tinto, um tinto seco, toda noite no jantar. Para acompanhar um vinho tinto seco, copacol, uma linguiça de frango, copacol, um espetinho de frango, copacol, vai bem, não vai? Vai. Uma mortadela de frango, que aliás é uma refeição saudável. Você concorda, Fernanda? Frango? Concordo. Não conheço a Copacol, mas agora eu vou... Você vai levar para casa, você vai conhecer. Você que trabalha e é chefe executiva de cozinha, trabalha na gastronomia, você vai ver isso aí de perto. Pois bem, vocês vão também tomar o sorvete Papitos. No programa de hoje, nós tivemos o prazer de poder fazer este encontro de cardiologistas junto conosco. Estiveram conosco o Dr. Luiz Carlos Miguita, cardiologista, Dr. Francisco Gregório Júnior, cirurgião cardíaco, Dr. Luiz Carlos Miguita Júnior, que é cardiologista especializado em ecocardiograma, Dr. Marcos César Miguita, médico cardiologista hemodinamicista. E tivemos o prazer de ter conosco a Fernanda Miguita, que é formada em gastronomia e chefe executiva de cozinha.
Gente, eu só posso parabenizá-los pela participação. Família que trabalha unida, permanece unida e prospera unida, viu? Se Deus quiser. Parabéns, hein? Obrigada, doutor Gregório. Prazer. Obrigado, doutor Migueta. Obrigado, Mafalda. Estaremos sempre aqui quando convidados. Voltaremos em outras ocasiões para falarmos de outras patologias do coração. Ok? Ok, nós vamos ficando por aqui. Um bom final de feriado e amanhã a gente está de volta às 2h15 da tarde, ao vivo e a cores para você. Até lá. Programa Mafalda Mulher. Oferecimento Condor Hipermercados. Você todo dia mais feliz e com mais economia. Tradicional